A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Francisco, mais uma vez eu estou aqui nesta noite trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus ela se encontra hoje no livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 4 e 5 para a nossa meditação nesta noite. O qual a palavra de Deus ela nos diz assim: assim subiram lá o povo e alguns dos 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta de Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A palavra do Senhor, qual nós estamos meditando nesta noite, ela vem falar do povo que saiu do Egito, o povo qual Deus ouviu o seu clamor e enviou Moisés para tirar aquele povo do Egito, o qual veio na liderança de Moisés, tiveram algumas experiências na caminhada. Moisés então vem a falecer e Josué então assume a liderança daquele povo. Quando Josué assume a liderança, Josué tem uma batalha pela frente, passar o Rio Jordão. Josué então passa o Rio Jordão. Ao passar o Rio Jordão veio outra batalha, que foi a cidade de Jericó, aonde a cidade, para quem gosta de ler a Bíblia, vai saber que era uma cidade fortalecida, uma cidade onde tinha um muro forte, uma cidade que não entrava e nem saía ninguém, por causa do povo de Israel. Eles temiam o povo de Israel. Então Deus dá vitória a Josué sobre aquela cidade. Então Josué se prepara para enfrentar a nova batalha, que é a cidade de Ai. Josué então prepara alguns espias, manda até aquela cidade. Os espias vão, olham e voltam e trazem uma notícia para Josué. Diz para Josué, não precisa mandar todos os guerreiros, manda só alguns. Os guerreiros de lá são poucos. Realmente eram poucas pessoas. A cidade era pequena. Mas eles não sabiam o que ia acontecer. Então, ao chegar naquela cidade para guerrear, aqueles 3.000 homens que foram ali, eles tiveram que sair dali correndo, porque eles estavam perdendo a guerra por aquelas poucas pessoas, por aqueles poucos guerreiros. A palavra de Deus, com o qual nós lemos esta noite, diz que eles feriram 36 dos guerreiros de Israel. E o povo então bateu-se em retirada, o povo de Israel. Voltaram para junto de Josué. Ao chegar diante de Josué, eles lamentaram, choraram. E a palavra de Deus nos diz que Josué se jogou no chão e começou a clamar a Deus. Perguntar a Deus por quê, o que estava acontecendo. Então Deus vai falar com Josué que havia o pecado no meio do seu povo. O que eu quero que você entenda nesta noite. Talvez você está numa batalha espiritual muito grande. Talvez você está numa guerra espiritual muito grande. Talvez você não consegue vencer uma batalha que está diante de ti. Talvez você já tenha feito de tudo, mas ainda não conseguiu. A sua guerra tem sido constante, mas você nunca alcança a vitória. Talvez há algo dentro da sua vida ou dentro da sua casa que está impedindo você de ser vitorioso. Talvez há um pecado dentro da sua vida espiritual, no meio da sua vida espiritual, há algo que você precisa tirar, que está atrapalhando a sua vitória espiritual. Talvez você vai parar e vai dizer assim, pastor, mas o que eu tenho que fazer? Eu digo para você nesta noite, faça como Josué. Prostra diante do Senhor, ora a Deus, pergunta para Ele o que está acontecendo no meio, o que está acontecendo na minha vida, por que eu não alcanço a minha vitória? Talvez há pecado dentro do lar,
que você tem que repreender. Você tem que tirar esse pecado do meio. Ah, pastor, mas eu tenho que... Na minha casa eu tenho meu filho que não é servo de Deus, eu tenho meu esposo que não é servo... Você não precisa abandonar seu filho, você não precisa abandonar seu esposo. Simplesmente você tem que orar para Deus repreender o pecado do meio do seu lar. Repreender tudo aquilo que impede você de ser vitorioso. Repreender tudo aquilo que impede você de receber aquilo que Deus tem na sua vida, para a sua vida. Josué então clama. E quando Josué clama, Deus então vai dizer para ele: há pecado no meio do povo. Há ídolos ali, há mentiras no meio do povo. Então repreenda isso para que eu possa te dar a vitória. Eu estou amaldiçoando esse povo. Por causa de um, todo o povo estava sendo amaldiçoado. Josué então jejua, consagra sua vida e reúne o seu povo. E Josué então descobre que o pecado existia no meio daquele povo. A palavra de Deus diz que Josué então retira o pecado do meio do povo, para que ele possa vencer a cidade de Ai. Para vencer uma pequena guerra, ele precisou de tirar o pecado. Quem sabe para você a guerra é grande, mas para Deus a guerra é pequenininha. Vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus para que seja repreendido esta batalha. Nós estamos vivendo um período onde nós estamos numa guerra com esta enfermidade. As igrejas estão praticamente todas fechadas. O povo está sem congregar. Isso tudo por causa do pecado do homem. Nós temos que orar para que isso seja repreendido do nosso meio. Nós temos que nos unir em oração para que Deus venha ter misericórdia do seu povo. Para que nós possamos voltar a congregar. Para que nós voltamos a cumprir aquilo que Deus tem mandado para nós. O que é o ide pregar o evangelho. Quem sabe talvez você não está fazendo igual eu estou fazendo nesta noite, igual muitos pastores estão fazendo, pregando o evangelho. Nós ainda estamos na batalha, pregando o nosso evangelho, pregando o evangelho de Cristo, aquele que salva, aquele que cura, mostrando para você que Deus ainda está no nosso meio. Basta nós dobrarmos os nossos joelhos e clamar a Deus. Pedir a Deus que tenha misericórdia de cada um de nós. Foram muitas coisas que aconteceram durante este ano passado. No início deste ano, nós vimos tantas coisas acontecendo. Tanta brincadeira com o nome do Senhor. As pessoas brincando com o nome de Deus. Fazendo chacota com a palavra de Deus. E por muitas vezes, talvez você ainda não percebeu. Você como servo de Deus, tem muita piada que sai no WhatsApp, no Facebook, brincando com a palavra de Deus, você curte e dá risada. Olha o que você está fazendo. Presta atenção no que você vai curtir, no que você vai comentar. Porque nem tudo Deus está agradando. Olha para você ver o que está acontecendo. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas isso eu não sabia que isso era pecado. Talvez para você não é, mas você está brincando com Deus. E Deus não é brinquedo. A palavra de Deus, ela nos fala que Deus nos fez para ser adoradores. Não fazer chacota com o nome do Senhor, mas sim adorar a Deus em espírito e em verdade. Pregar o seu evangelho, levar o conhecimento daqueles que ainda não conhecem o caminho, mostrar para aquelas pessoas que Jesus está à porta. A cada dia Ele está cada vez mais próximo. Quem sabe nesta noite pode ser o último vídeo, a última live que nós estamos fazendo. Eu não sei se amanhã Jesus me recorda, ou esta noite.
Por isso nós temos que estar cada dia preparados. Então nós temos que saber o que nós estamos curtindo, o que nós estamos fazendo. Porque aquele povo, para eles, para aqueles homens, para os filhos de Acã, simplesmente eram os tesouros que estavam ali, que eles ganharam da guerra. Mas era amaldiçoado. E Deus tinha avisado para não pegar. Então nós temos que saber o que nós vamos colocar na nossa mão. Aonde eu e você vai colocar a mão. Aonde eu e você vai pisar. Aonde eu e você vai olhar. Nós temos que vigiar. Vigiar e orar sem cessar. Nós temos que a cada dia colocar nas mãos do Senhor a nossa vida. Dobrar os nossos joelhos e agradecer a Deus por mais um dia. Pedir a Deus, Senhor, fala comigo o que está acontecendo na minha vida. Por que a minha vida está desta forma? Por que está desse jeito? Será que existe algo, Senhor, que eu tenho que mudar? Faça um renovo, faça uma mudança na minha vida. E Jesus vai mostrar, porque Ele fala com o seu povo. Ele fala com aquele que Ele ama, Ele corrige aquele que Ele ama. Você lembra da passagem do rei Ezequias? O profeta vai até ele e diz assim: prepara a tua casa que tu morrerás. Ele então, quando o profeta sai, ele vira para o canto e diz assim para o Senhor: Deus, meu Senhor, eu tenho crédito contigo. Quanto eu tenho trabalhado, quanto eu tenho feito, por que vai me ceifar, vai tirar a minha vida? E antes que o profeta saísse do pátio, Deus fala com ele assim: volta lá e acrescenta mais 15 anos. Diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Então é essa a importância de nós sermos servos. É essa a importância de nós andarmos na luz, de sermos o sal da terra. Então nós temos que vigiar, saber o que nós estamos fazendo. O pecado está no nosso meio, mas nós não podemos compartilhar com o pecado. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo eu devo fazer. Tudo o crente pode fazer, mas não deve, porque pode danificar o nome do nosso Senhor Jesus. E Ele não gosta disso. Então nós temos que vigiar em todo o tempo. Vigiar em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós possamos ver nesses dias que nós estamos de quarentena, como as pessoas estão se portando diante de Deus. Poucas pessoas aparecem pregando o Evangelho. Poucas pessoas parecem postando algo que glorifica a Deus. Só um exemplo para você, no meu Face, por exemplo. Eu tenho quase 5.000 pessoas nele. Mas durante o dia ou durante a semana, são as mesmas pessoas que postam as coisas do Senhor. Eu teria que ter, no mínimo, 5.000 postagens por dia no meu Face. De alguém pregando o Evangelho. Só que isso não acontece. É 5, 6, 7 pessoas que pregam o Evangelho, que curte ou que posta uma palavra de ânimo durante o dia. E são pessoas que estão com o mesmo compromisso de adorar a Deus.
Cadê você? O que serve o instrumento que Deus te deu? Faz uso do instrumento que Deus te deu. Você não pode ir na igreja, mas faz uso do instrumento que Deus te deu. Pastor, mas eu não sei pregar. Faz uma oração. Pastor, mas eu não sei orar. Pega um versículo da Bíblia e posta. Porque através de um versículo da Bíblia você está evangelizando aqueles que não estão no mesmo compromisso que está você de adorar a Deus. Nesta noite eu quero deixar de Deus essa mensagem para você, para que você venha entender o compromisso, o chamado que Deus tem para você. Aquele povo tinha um chamado, aquele povo tinha uma promessa, mas a promessa só se cumpre na vida daquele que serve a Deus. Se você continuar lendo a respeito do povo de Israel, da saída deles do Egito até a terra prometida, vocês vão ver que só chegaram 2 dos quais saíram da terra prometida, de dentro do Egito: Josué e Caleb. Cadê os outros que saíram? Foram ficando no meio do caminho, porque não estava tendo compromisso com Deus. A geração nova chegou, mas a que saiu do Egito não chegaram. Só chegaram 2. Seja você que vai chegar na terra prometida. Seja você, não a sua geração, seja você chegar na terra prometida. Esta é a palavra que Deus tem para você nesta noite. Cuida. Se Jesus vier nesta noite, você esteja preparado. Esta é a palavra de Deus que eu vou deixar para você nesta noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, esteja convosco para todo sempre. Entra no nosso canal. Cada dia tem uma mensagem para você ali no YouTube. No meu canal ali, Pastor Francisco de Assis. Ali está uma mensagem de Deus para o seu coração. Entra lá. Deixa lá o seu nome, para que nós possamos estar orando para você, em nome de Jesus.